cada um aqui hoje. E hoje o assunto é quem é sacerdotisa Lalita. Então eu acho que nada mais justo que começar pelo final, no sentido do porquê que eu nunca trouxe isso antes e porquê que agora eu resolvi trazer isto. Para quem não sabe, eu sou de uma linha yogi, né? Eu sou uma praticante de yoga. Eu não sou instrutora, eu não sou professora. Neste último ano matei aula pra caramba. Minha professora deve estar assim, um beijão para ela, que já foi muito citada aqui no Conversas, inclusive já teve aqui, né, Tata? E a gente tem muito uma coisa de trabalhar o ego. Então, há pouco tempo ainda, eu tinha trazido aquela história da Monja Coen a respeito de como aqui a gente é muito... Porque eu sou isso, eu sou aquilo, então... Eu sou. Diferente da mesa rádio, né? A essência, eu sou. Então, eu sempre procuro trazer de uma maneira um tanto quanto imparcial. Só que no nosso último Conversas aconteceu uma coisa muito legal. Assim, a coisa em si não foi legal, mas tudo que eu pude perceber por causa disso, porque a gente está numa escola e os testes estão sendo dados. E eu tive a oportunidade de repetir comportamentos e padrões ou não, e eu não fiz, e eu estou muito orgulhosa da minha atitude, enfim. Mas, o que acontece? Um menino... entrou na live, botou umas palavras bem agressivas, umas acusações meio feias. E tentei conversar com ele tranquilamente, só que daí ele soltou uma frase que qualquer operador de mesa radiônica classificaria como praga velada. E aí eu bloqueei a pessoa, porque praga não é legal. Mas enfim, alguém que até almeja a mesma área, né? Enfim, de falar de... Eu digo almeja porque se tem trabalho na área eu não conheço. Vou ser mais direta. Para dizer que não é o Eduardo Rocha, que inclusive já fiz curso com ele, tá? E já botei tarô para ele, já para a mãe dele, um beijão para a família Rocha. Não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, esse moço, dentre tudo isso, ele me acusou de estar plagiando o trabalho da Elaine Eurives. Então, achei interessante trazer os meus estudos hoje, né? Eu vou começar primeiro usando do meu direito de resposta, porque eu acho interessante para outros colegas da área ficar sabendo de coisas que eu não estava sabendo. Primeiro, quem é Elaine Eurives? Elaine Eurives é uma linda, uma gigante da área, que inclusive já muito citei em consultório a história dela por ser uma ela superou uma depressão suicida, com alto flagelo, uma dívida imensa, e hoje está aí, colapsando de tsunamis, não é nem onda mais. Enfim, mas eu conheço o trabalho dela, eu acho que no máximo há, sei lá, uns 3 meses, porque eu vi o Bruno Gimenez falando a respeito disso dela. Mas enfim, quem conhece o meu trabalho deve ter achado muita graça, né? Só que daí ele também acusou umas coisas de eu estar trazendo um material dela. E é isso que eu quero falar agora. De usar frases dela, enfim. É interessante as pessoas até pensarem um pouco fora da caixa, mas o que acontece? Quem estuda muito isso, a gente já fez em vários cursos, várias coisas, como o nosso cérebro, o nosso subconsciente principalmente, enxerga holograficamente. E isso, na minha cabeça, é até o que explica quando a gente lê um livro e depois tu vai ver um filme e a gente se decepciona com o filme, porque a gente já criou lá a nossa imagenzinha. Só que agora, esse termo visualização quântica foi registrado. E aí é que entra legal dos outros colegas ficarem sabendo, porque como é um termo muito usado por quem estuda isso, pode também não estar sabendo e acabar cometendo um deslize, como eu fiz, porque enfim, o treinamento não tinha nada a ver com isso. Quanto às coisas o material que eu trouxe uma tabela que é de David Hawkins, o estudo, que está lá na escola de yoga, não sei há quanto tempo no mural. Frases que eu usei aqui, por exemplo, da pesquisa da neurociência, que o nosso cérebro não sabe quando a gente está vivendo ou quando a gente está pensando, isso aí está lá no segredo, e eu já tinha falado disso aqui N vezes, inclusive
falando que estava no segredo. E quem acompanha o meu trabalho sabe que eu sempre digo, não é porque eu estou falando, vão lá e pesquisem. Quantas vezes eu já repeti isso aqui? E eu nunca tive problema de falar das pessoas que eu me inspiro, mas assim, não é porque tu achou uma fonte linda de conhecimento que ela é a única. Então, assim, outras coisas que eu botei ali, alinhar corpo, mente e alma, eu acho que Yogananda devia estar se contorcendo de rir no astral. De alguém dizer que isso é de alguém, sabe? Primeiro, porque é a consciência do mundo. Mas e aí, o que aconteceu também de tão legal nisso tudo, né? Enfim, são N fontes de conhecimento, tem uma galera aí falando a mesma coisa. E, assim, não é em vão, na época de Jesus tinha muitos outros ali, sabe, passando a mesma mensagem, tanto que ele tem um culto muito, o que ele pregava já era muito parecido com outros ali perto, enfim, e a gente conhece muito a história de Jesus porque a gente nasceu aqui, porque se a gente tivesse nascido na Índia, se a gente tivesse nascido na China, na Rússia, a gente teria uma outra visão, né? Mas, enfim, tudo bem. Mas o que aconteceu de muito legal? Eu entrei, tudo que me faz ter contato com Satya Sai Baba, outro que já foi muito citado aqui, me causa muita felicidade. E aí eu pensando, né, será que eu atraí isso? Será que é um teste? E me veio a imagem do Satya na minha cabeça. E aí também entra outro conselho que eu sempre dou aqui, não adianta a gente pedir sinais e aí tem uma placa ali na frente dizendo dobra à direita e a gente está aqui no celular e não vê, né? Então, na hora que me veio a imagem dele, eu fui pro YouTube, assim, procurar umas coisas do Satya Sai Baba, me ligar com o Satya, né? E percebi que o Yuri do canal Atma Vidya, uma coisa assim, ele tinha feito uma minissérie de 10 capítulos contando as histórias do Baba e do Satya, né? E ele começava o primeiro vídeo dizendo: olá, seja bem-vindo. Não era isso que ele dizia. Pois é, eu achei estranho. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Não era isso que ele dizia. Ele estava dizendo que... Ele falando do Baba, né? Dizendo assim... Porque o Baba foi muito acusado de ser um farsante, assim como Chico Xavier, assim como Jesus. Assim, não que eu esteja me comparando com essas pessoas, por favor, né, gente? Não estou nem perto, nem perto. Mas o que acontece? Eu entendi o recado. Se eu estou incomodando, porque os testes vão continuar sendo dados. Então, assim, eu trouxe uma pesquisa aqui para a gente entender mais ou menos como é que funciona a sabedoria do mundo e trabalhar um pouquinho para o ego, entender que as coisas que a gente descobre e assim, não tenhamos a inocência de achar que tudo que a ciência já descobriu chegou aos nossos ouvidos. Principalmente lá na Rússia. Mas eu trouxe aqui, vou tentar ler, tá? Vou tentar, que eu digo, não é que eu não saiba ler, gente, é porque eu sou meio cegueta e a luz aqui é... Mas, enfim, não é só aqui, inclusive, pessoal aí de radiônica e tudo mais, e que adoram falar em Merkaba e não leram essas duas obras aqui, já começa com as primeiras dicas de obras que eu super indico, que é O Segredo da Flor da Vida, para quem quer estudar geometria sagrada, para quem quer entender... Assim, é um estudo bem profundo, tá? E... Aí tem, não é o único livro que traz esse estudo, né? Mas enfim, aqui tem a pesquisa do 100º macaco, tá? Ai, gente, eu não vou conseguir ler. Mas enfim. Não, mas eu vou contar a história, eu sei. Tá. Olha, Tatá, quer participar? É? Quer participar? Então, por favor. E uma voz boa. E uma voz ótima. Então, assim, é só pra trazer isso aqui, né? Porque se a gente for pro 100º humano, aí a gente vai querer ler o livro inteiro e aí a gente vai se perder. É pra ler esse que é até aqui? Isso. Tá, mas esses termos em inglês aqui eu não sei se Tá, eu pode pular direto pra cá. Tu me ajuda. A ilha... Já saio. A ilha de Koshima? Começa pela ilha. Uhum. No Japão tem uma colônia selvagem. Por favor. Põe o microfonezinho ali pra sair assim. Oi? Bora? Bora lá então. Vamos fazer então a leitura. Aí.
Graças. Olha, Tatá, essa é a nossa querida anfitriã, pra quem não Ah, conhece. que vergonha. Bom, vamos lá. A ilha de Koshima, no Japão, tem uma colônia selvagem e os cientistas forneciam aos macacos batatas doces atiradas na areia. Os macacos gostavam das batatas doces, mas não da areia e da sujeira. Uma fêmea de 18 meses de idade, a quem chamaram de Imo, descobriu que podia resolver o problema lavando as batatas. Ela ensinou o truque para a mãe. As suas colegas também aprenderam este novo procedimento e também ensinaram as mães. Em pouco tempo, todos os macacos jovens lavavam as suas batatas doces, mas apenas os adultos, que imitavam os filhos, aprenderam esse comportamento. Os cientistas registraram esses eventos entre 1952 e 1958. Então, de repente, quase no fim do ano de 1958, alguns macacos que agiam dessa maneira, na ilha de Koshima, atingiram uma massa crítica, que o Dr. Watson arbitrariamente calculou em 100 e pronto. Quase todos os macacos da ilha começaram a lavar as batatas sem interferência nenhuma. Se aquilo tivesse acontecido apenas naquela ilha, eles provavelmente teriam imaginado que havia algum tipo de comunicação e procurariam compreendê-lo. Mas, simultaneamente, os macacos das ilhas vizinhas também começaram a lavar as batatas. Até mesmo em Takasaki. É uma ilha do Japão, resumindo. Lá no Japão começou a acontecer isso. Só pode ser nessas Takasashi. Sushi. Os macacos também estavam lavando as batatas lá também, nessa cidade. Né? Não havia um meio possível de aqueles macacos terem se comunicado de alguma maneira que conhecemos. Foi a primeira vez na vida que os cientistas observaram algo parecido. Eles postularam que devia existir algum tipo de estrutura ou campo morfogenético que se estendia por todas as ilhas e pelo qual os macacos seriam capazes de comunicar-se. Isso aí. O que eu quero... Bom, agora eu vou te passar. Muito obrigada, Tatá. De nada. Agradecida. Aplausos para a participação. Ai. Muitas graças. Isso que eu ia aparecer. Bom, né, gente? O que eu quis dizer com isso? Entrelaçamento quântico. Quando eu digo que a informação está no ar, que a água está no ar, que a informação está no ar, eu estou falando sério. E não é história da carochinha, é científico. E no encerramento, vamos voltar para o científico. Agora vamos fazer uma regressão, chega desse assunto. Minha avózinha, por parte de mãe, teve 18 filhos. É uma bacurizada. Vamos dizer que 15 vingaram, que nem diziam na época, né? Os 15 vingaram. Então, toda vez... eu vou tentar não citar nomes, a não ser que sejam pessoas públicas. Porque hoje em dia agora tudo é processo, né? E tudo, então, como eu não saí por aí pegando autorização desse daquele para falar, eu vou... Quem quiser entrar lá e dizer, sou eu! Fique à vontade. Então, assim... Minha mãe, ela se separou do primeiro marido, então já tinha uma coisa assim com a família, por ser, né, separado, enfim. E conheceu o meu pai, biológico, terreno, e ele era mais velho, enfim, já foi uma gravidez assim, para os astrólogos de plantão, lua em aquário, e para os astrólogos de plantão que querem entender a minha mediunidade, eu tenho Vênus em conjunção com Netuno na casa 12. Tudo bem, deixa pra lá que entendedores entenderão, não, senão a gente também desvirtua, eu vou começar a falar de astrologia, vou ir embora. Então, assim, só essa informação aí, os supersticiosos, muitos vão me amar e muitos vão me odiar, tá? Eu sou a 7ª filha do meu pai, eu não sei se é a 7ª filha do 7º filho, mas eu sou a 7ª filha do meu pai e sou a primeira filha da minha mãe.
Eles se separaram quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos. E a minha mãe foi morar na casa... Toda vez que eu falar uma tia, não quer dizer que eu tô falando da mesma tia. Toda vez que eu falar de um primo, então, você esquece. Que eu... tu imagina carrada de primo. Isso eu tô falando só pro pai de mãe, né, gente? Nem cheguei no pai ainda. Chega lá. Mas, enfim. Eles se separaram, né? E a minha mãe... não estava trabalhando, a gente foi um tempo para casa de uma tia, que também é uma que sempre me contam, que eu tinha, até os 7 anos, muitos quadros de desmaio. Então, assim, ela até me falava, eu recebi um outro nome de nascença, né? E aí, foi dentro de uma igreja que hoje em dia eu não consigo, eu não sou cristã, não é mistério para ninguém. Apesar de super respeitar a egrégora de Jesus e, enfim... Mas entendam que quem não nasce aqui não tem essa... Enfim. Hoje eu entendo muitas coisas, né? Então, assim, que eu não entendia naquela época, porque a minha família era muito cética. Não é que são céticos, tá? Eles acreditam em Deus, se o avião estiver caindo, provavelmente vão rezar. Entendeu? Mas não é assim, né? Aquela... E aí eu lembro até da minha tia falando, ai, a Ine era um saco, porque qualquer coisinha ela desmaiava, ela olhava pra nós e... Blum. E claro que a minha mãe me levava no médico, eu era filha única, né, e a relação dela com meu pai não era nada boa, vamos dizer assim. E os médicos não entendiam nada. É engraçado que falam assim, ela tinha amigos imaginários. Não tinha amigos imaginários, porque meu amigo mesmo de vir me visitar em casa era um menino. Eu até via outras coisas, mas ele era meu amigo, ele vinha brincar comigo, porque eu era filha única, eu ficava muito tempo sozinha. Quer dizer, não é só por isso, hoje eu entendo também todo mundo que sempre andou do meu lado, só que quando eu queria falar, eu escutava que era coisa da minha imaginação, que eu não devia falar isso no colégio, e eu até li um livro uma vez que se chama Anjos em Minha Vida, que eu me identifiquei muito com aquela autora dela, que no colégio, por causa das coisas que ela viu, eu achava que ela era ou autista, ou enfim, então a gente... Eu nasci em 81, né, gente, em janeiro de 81. E não tinha internet, não tinha essa coisa assim, então é um processo diferente de informação, né? E eu tô falando isso com o maior respeito, sem dor nenhuma, tá ok hoje. E aí, aos 6 anos, quando eu vim morar aqui em Torres, a minha mãe, né, família, enfim, não vim com 6 anos sozinha pra cá, que também não era assim. Eu parei de ver, porque eu tinha amigos de verdade, não sei se é por isso, mas enfim, eu não tinha mais esse contato tão direto. Eu ouvia algumas coisas, já tinha entendido que eu não podia falar, sombras, imagens. Eu lembro na minha primeira aula, assim, de geografia, que a gente estudou o sistema solar, que eu brincava assim, a gente estava brincando de esconder, a gente olhando para cima, assim, e eu pensando, como assim Big Bang? Porque antes tinha que ter alguma coisa, ainda que seja espaço vazio é alguma coisa. Então, assim, e aí eles vinham e tinha luzes, e enfim. São lembranças minhas que eu não gosto de estar falando, porque esse é um motivo pelo qual o Conversas de Cura, ele não trata só de física quântica, ele trata de espiritualidade, ele trata de muita coisa, porque na minha visão, na minha compreensão, tu virar um co-criador consciente não faz de ti uma pessoa iluminada nem expansiva. Isso é outras coisas, sabe? Quando eu falei da alegria lá, que a alegria para atrair... É até engraçado alguém querer comparar, achar que eu falei isso por causa de alguma coisa, porque isso foi lá em 2002, a primeira vez que eu vi a carga da deusa, que ela disse assim, que uma das cargas da deusa é: todos os ritos de amor e alegria são em homenagem a mim, não me ofereçam sacrifícios sangrentos, pois sou mãe de tudo que está na terra. Então, assim, foi o meu primeiro contato com a alegria. Eu entendi o poder da alegria. Eu sou uma pessoa que eu tentei e ainda não desisti de trazer o yoga do riso para Torres e percebi de perto a resistência que as pessoas ainda têm de rir e como o inconsciente coletivo implantado lá na Idade Média ainda influencia muito aqui em termos de risada. Mas enfim, vamos voltar lá. Onde é que eu estava? No 7? No 6?
Porque quantos anos eu tava quando me conheci? 6 anos com Coelho pra Torres, né? Isso. Sua mãe? Daí comecei a ter os amiguinhos. E aí a gente morava num apartamento alugado, né? Enfim, e bem na frente do colégio. E depois a gente foi pra Itapeva, quando a minha mãe conseguiu, a aulinha começou a bombar, enfim, porque foi todo um... eu não estou aqui para falar da minha mãe, mas ela também teve toda uma caminhada para chegar onde ela está. E bem bonita, é uma pessoa cheia de qualidades e cheia de coisas que, né, como todo mundo. Enfim, como eu, inclusive. Sem problema nenhum, porque Satya Sai Baba, que materializava coisas na frente das pessoas, dizia isso, que ele estava aqui encarnado, em experiência em carne, né? Então é isso aí, gente. A gente erra e acerta. As provas estão sendo dadas, isso aqui é uma grande escola. É por isso que estudar é tão importante. Aí, quando eu fui lá para Itapeva, tinha uma tia minha, outra tia, que ela era muito linda, assim, eu tinha um grande apego com aquela tia. E ela estava sempre fazendo crochê. A maioria das irmãs, mulheres da minha mãe, fazem crochê e tricô, menos a minha mãe, porque ela era mais dos cavalos, de desenhar, enfim. E eu tinha, a minha tia, quando ia lá em casa, ficava olhando, assim, e eu queria que ela me ensinasse a fazer crochê. Eu lembro dela me dizendo assim, tu é muito nova, tu não vai entender. Eu disse, mas, tia, então deixa eu ficar olhando, porque eu achava ela linda, assim. E ela me ensinou um dia, depois eu aprendi mais coisas, né, a respeito de crochê. Crochê, para quem acompanhou meu trabalho, sabe que todas essas coisas que eu venho de crochê são tudo eu que faço. Não que ela tenha me ensinado tudo, mas foi o meu grande incentivo. Aí eu voltei para Torres, porque eu tinha saído do balé e tinha entrado para capoeira nessa época, assim, eu já estava ali com uns... Quando a gente foi morar nesse prédio em Torres, se eu não me engano, Joaquim Porto 450. Esse prédio, aquela rua ali, ela tem muita coisa, assim. E quando... se eu não fico falando dessas coisas aqui, é porque eu não quero que as pessoas olhem pra mim, porque tem gente que olha pra mim e diz, o que tu tá vendo em mim? Não é assim que funciona. Não é a hora que eu quero. Não é assim, gente. Não é. Eu não tô aqui fazendo um ligue de eu não sei. Só que eu quero compartilhar o que eu tô aprendendo e tá dando certo. E isso ninguém pode tirar de mim, porque eu tô tocando positivamente a vida das pessoas. E isso é a alegria que me dá aqui dentro em cada relato, ninguém pode tirar de mim. Ninguém. Então, assim, fui lá para esse apartamento, via muitas coisas. Aí eu me lembro que nisso eu tinha ido para outro colégio, eu já devia estar ali pelos 12 anos, e eu tinha uma colega que era da Umbanda. E aí eu sempre ia lá, tinha uma menininha loirinha me olhando, me vestia, o que é isso? Aí ela dizia dentro lá, né? Mas eu ficava muito encantada de poder finalmente falar com alguém. Eu nunca fui da Umbanda, super respeito e é incrível, gente. Cada um, assim, o mundo é infinitas possibilidades. E a gente vai chegar lá, vocês vão entender mais ou menos como é que funciona a minha cabeça para esse lado de fé. E aí, essa minha tia, que eu falei que me ensinou a fazer crochê e que eu era muito fã, eu não vou entrar muito em detalhes, porque, né, mas ela foi assassinada de uma forma bem brutal. E eu queria ter ido no enterro e a minha mãe não deixou porque eu era muito nova e porque foi um choque para toda a família, como tudo aconteceu. E nesse apartamento, aonde eu descobri que o nosso contato com o lado de lá é pelo amor e não pela dor. A minha primeira projeção astral consciente, eu nunca tinha escutado essa palavra projeção astral. E histórias dessa projeção, eu fiquei sabendo agora há 2 anos que fazia sentido de acordo com a história que eu tinha ficado sabendo, não fazia, mas enfim. Aquele prédio, ele é um apartamento comprido, assim. Então os quartos ficavam lá atrás e tinha um corredorzão enorme. Aqui ficava a cozinha no meio do corredor e lá ficava a sala. E bem na frente da TV tinha um sofazinho assim, que era de 2 lugares. Todo mundo que deita ali fica com os pés pra fora. Até eu ficava com os pés pra fora. Então, assim, todo mundo fica com os pés pra fora.
né? E eu lembro que eu sonhei que eu acordava, no meu sonho eu acordava com sede. E fui pra cozinha tomar água e percebi que tinham pés naquele sofá, que tinha alguém deitado ali. E aí eu fui até o sofá e a minha tia estava lá. Eu lembro tudo perfeitamente, nenhum momento na minha cabecinha lá. Eu não me lembro se eu tinha 12 ou 13. É muito difícil citar data, vocês sabem. Se vocês forem contar a vida de vocês assim, é difícil citar data e idade, enfim. E aí, em nenhum momento eu tive consciência que ela tinha morrido, nada, mas ela tava com uma faixa na cabeça e com uma mancha assim, vermelha. E eu disse, oi tia, o que tu tá fazendo aqui? Ela disse, eu vim te dar um beijo, senta aqui com a tia. Eu sentei, dei um abraço nela, sem consciência nenhuma que ela naquele momento, não que eu não soubesse. E aí eu me lembro de ter perguntado por que ela estava com aquilo na cabeça. E ela disse que não era para eu me preocupar, que ela estava bem, que foi a maneira que arrumaram de deixá-la bem. Mas que a notícia que ela veio, e que fique toda a família sabendo também, foi que ela estava bem e ela não estava cultivando raiva, né? Ela estava com um semblante muito bom. No outro dia, quando eu fui falar até pra minha mãe que eu tinha sonhado com isso, ela disse, ai, Maria, nem fala com isso, imagina, assim, por nada ia... Aí, quando eu tinha mais ou menos essa idade, logo depois disso, um dia estava vindo eu, olha como o mundo é pequeno, né, seu gente? Estava vindo eu, uma amiga minha da capoeira, e a gente estava indo para um motel lá do pai dela, que é lá na prainha. E a gente entrou no Bazar Praiano. Bazar Praiano, pra quem não sabe, aí, família do Jaime tinha de tudo naquele Bazar Praiano, tudo. Mas pensa em tudo. E a gente viu umas cartas de tarô. E eu fiquei enlouquecida com aquelas cartas de tarô. Mas enlouquecida. Eu mal sabia o que era tarô, mas eu queria. Nossa, eu lembro até hoje daquelas cartas. E a minha amiga... Daí eu fui falar pra minha mãe, né? Pra que tu quer dinheiro? Pra comprar umas cartas de tarô, tu tá louca. E aí eu ganhava um dinheirinho pro lanche, juntei, comprei meu primeiro tarô lá no Bazar Praiano, era um tarô egípcio com as cartas douradas. Sumiu, os duendes roubaram de mim, certo? Enfim, né? Era uma sessão só de esotéricos. Pioneiro na cidade, né? Tinha de tudo. E assim, eu lembro que eu saí dali... E aí já fui correndo pra casa de umas tia com umas primas mais velhas, fazer umas perguntas. Não entendia nada ainda no início, nem mal sabia todo o caminho que via pela frente. E aí comecei a estudar e a me aprofundar, mais ou menos com 14 anos de idade, eu acho que eu tinha, 96, por aí. Caiu um livro na minha mão, caiu é ótimo, né? Se materializou. Eu aprendi a ler, não é que eu aprendi a ler no colégio, como todo mundo, mas assim, foi quando eu aprendi que eu gostava de ler. Foi o Diário de um Mago, do Paulo Coelho. E aquele livro tem um monte de exercício, coisa e tal, e eu acordava e ia fazer os exercícios. Menos aquele de ficar fincando aqui quando pensa coisa ruim, que aquele ali eu achei cruel, até tentei fazer, mas... né? Tem outras técnicas aí. E quando eu digo assim, ó, curso para passar técnica, pode ter certeza, gente, eu vou fazer 39, assim, ó, eu tô desde os 14 recebendo técnica, tem técnica pra caramba. Tudo bem. Aí, comecei a entrar num mundo que até então eu não conhecia. Assim, não é que eu não conhecia, eu tinha eu não sei como falar, eu tinha esse contato de uma maneira que não era estudado, de uma maneira de uma criança, né? Enfim. E aí eu virei uma adolescente. Ah, tá. Daí eu na época também li O Alquimista, que foi a primeira vez que eu escutei a frase: quando você quer muito uma coisa, todo o universo conspira a favor para que isso aconteça. Então, física quântica, eu acho que o meu primeiro contato foi no dia que eu li essa frase, lá com 15 anos. Nisso eu já botava o tarô para os colegas do colégio, daí já sabia, daí já conhecia as cartinhas ciganas. Nossa, só que eu virei uma adolescente rebelde, gente. Aí já tava achando assim, né? Ah, bruxa, coitada. Pobre, coitada.
Aí minha mãe disse, tu tá tão malandrinha, mandou pro colégio interno no IACS lá em Taquara. Aí quando eu voltei, eu fiquei menos de um ano, eu lembro que a gente foi pra Salvador. Os 2 únicos livros que eu trouxe do Pelourinho foi o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu já tinha tentado ler a Bíblia e assim, é chocante o que resolveram botar ali, né? E eu espero que todo mundo saiba que a Bíblia que a gente conhece, eu vi uma reunião do que foi aprovado que esteja ali. Então, assim, acabou que eu não entendia, tipo, como é que... Eu me lembro quando eu li, lá no Antigo Testamento, da Páscoa, que era e eu era uma criança, assim, que ia passar a praga, sei lá, que tinha que botar a cabeça do bicho na porta de casa. E eu dizia assim, como é que um pai que criou tudo vai mandar botar a cabeça de um bicho? Ali não faz sentido. Olha o que uma mãe é capaz de fazer. Mãe é capaz de levantar carro porque o filho tá... Elas tiram uma força. Isso é o amor. Aliás, isso é o amor, essa força. Mas tudo bem, a gente não tá aqui pra falar de amor. Apesar de ter amor. E... que eu... Trouxe o Evangelho do Espiritismo, né? Tu trouxe da Bahia? Mais outro livro. Trouxe da Bahia e o livro dos médiuns. E foi aonde... Eu não sou kardecista. Não sou kardecista. Porque tem um cara aqui em Torres, aqui no Brasil, o Valdo Vieira. Ele tem a conscienciologia, é o nome que ele criou. Ele trabalhava com Chico Xavier e ele criou ele tem todo um instituto do sono, tem estudo, e ele criou tudo baseado na dúvida, princípio da dúvida. E eu questiono tudo. Eu lembro uma vez que eu estava num estágio no escritório de cobrança, acho que eu tinha uns 18 anos. E a supervisora chegava, mas por que? Mas tudo tu pergunta por quê? Mas tudo tem que ter. E tem que. Se tu me disser, traz uma vela vermelha, eu vou dizer, por que vermelha? Mas por que tem que ser vermelho? Por que tem que ser essa pedra? Por quê? Por quê? Eu quero saber. Eu quero saber. Então, eu me perco, né? Trouxe 2 livros. Trouxe os 2 livros e daí... eu me lembro que eu tava já com uns 17, 16. Se o Sam Ops estiver ouvindo, uma vez eu botei carta num evento do Kazuca. Naquela época era um jornalzinho, lá em Capão da Canoa. E saiu até as fotos lá, se tiver o contato aí do pessoal que imprimiu, porque eu não tenho mais esse jornalzinho. Eu botando carta, né, no evento, assim. Aí o evento tinha me pagado, as meninas entravam ali e faziam 3, 4, por exemplo. Menina, homem, enfim, quem a gente quisesse. E com 17 anos eu tive uma tendinha de botar carta no shoppingzinho Samambaia, no primeiro, assim, quando a senhora lá ainda era viva. E a minha mãe sempre dizia assim, né, que minha filha vai ser uma cigana. Não existia terapeuta holística, né? Vai ser uma cigana. Tu tem que fazer faculdade, porque, né, agora que a mãe pode te pagar, tu diz, e eu fui pra faculdade fazer o quê? Administração de empresas. Porque naquela época o Brilho tinha aberto há pouco tempo, então eu não tinha nem psicologia, tinha administração, contabilidade e direito, eu acho. Turismo também. E então, assim, daqueles ali, né, fui fazer administração, até hoje eu uso, sabedoria, enfim. Mas, e ali pelos 18 anos, aí eu já tinha saído, né? Porque ali onde eu botava tarozinho, onde eu botava tarô, atendia, era só verão. Então chegou o inverno e eu fui à luta, como se diz. E aí, um dia, como eu tava sendo umas crochês, minhas bonecas já, as Barbie lá do colégio, já tinha as roupas de crochê. E aí a minha mãe perguntou se eu não queria fazer moda em Porto Alegre. Voltei mais uma vez para Porto Alegre. Já era a terceira, porque eu pulei lá, em uns 14 também voltei, enfim. Só um pouquinho. A Daniela Martins tá perguntando, questionando por que tu pulou a parte que tu morou lá na casa dela.
Verdade, Dani, é isso que eu tô falando, que eu pulei a parte. Verdade. Aí eu pulei essa parte, foi um pouco antes de eu ir pro colégio interno, eu já fazia capoeira, enfim. E ela também diz que ama a avó Mariquinha. Né? Saudade de você. Essa é uma das 389. Tô brincando, eu não sei, eu nunca contei, nunca me ousei contar quantos primos eu tenho. Beijo, Dani, querida, linda. Enfim, agora eu me perdi, Dana. Voltou pra Porto Alegre fazer moda. Voltei pra Porto Alegre fazer moto. Daí eu trabalhei um tempo na Panambra, mas eu consegui, tinha uma agência, essas agências que levam barman, levam a galera para os eventos, e aí eu ia botar tarô. Eu sempre começo tarô ganhando um extra, né? E daí me formei em moda, vi que é complicado. Assim, e o que eu queria fazer, eu acabava ouvindo muito não. E enquanto eu fazia moda, eu conheci umas pessoas. E aí é que entra o negócio sério. A minha primeira transformação, de verdade. Primeira vez que eu morri pra renascer. Porque a gente não precisa morrer pra renascer. Até pulei que nos meus 18 anos eu ganhei a Melissa. De uma amiga, muito amiga, que faz parte da minha vida até hoje. Tanto ela como a irmã, como os pais. E vai fazer 21 anos de amizade. Esses dias ela me encontrou numa festa e disse: eu tô tão feliz porque tu tá sendo o que tu é. Querida, enfim. Aí eu conheci um pessoal e a gente começou a estudar ocultismo e hermetismo. E por um lado bem cabala hermética, vamos dizer assim. E aí que eu entendi a física quântica sem ainda ter escutado na época esse termo física quântica, porque é a mesma coisa, mundo é mental. E aí a gente queria... aí eu conheci uma amiga que eu me aproximei muito, que ela era mais velha que eu. Não é até hoje, né? E ela conheceu... Enfim, a gente começou a estudar para entrar numa ordem iniciática, tá? Que é onde eu sou sacerdotisa. E a gente precisava estudar 1 ano e 1 dia para entrar. E vezes 3 para virar grande sacerdotisa. Mas quando tu entra, tu já vira uma sacerdotisa, enfim... Quem me pergunta que é Wicca não é o Wicca, gente, porque assim, tem muita coisa, tem druidas, tem celtas, tem uma galera aí, e assim, tem muita coisa para pensar fora da caixa. As pessoas querem... É uma religião tão livre, que não é religião, é uma filosofia, um estudo. Eu posso, inclusive, ter uma religião se eu quisesse. Eu não tenho, porque não precisa. O mundo é infinitas possibilidades. E todas essas pessoas que eu cito aqui, Hélio Couto, eu não consigo idolatrar ninguém. Eu admiro pra caramba, me inspiro. Quantas vezes eu falo isso aqui? Se inspirem em pessoas que estão lá onde vocês querem. Mas assim, idolatrar, não, eu sempre tenho direito de discordar. E eu lembro quando eu conheci o Satya Sai Baba, que uma vez eu tava no quarto e vendo um negócio, assim, conheci não, né, mas enfim, tava vendo um negócio Satya, e alguém pediu um conselho, ele disse, seja feliz, eu saí correndo, e lá onde tava o Buba, ele disse, seja feliz, eu amo esse cara, tu lembra? Então, assim, voltando, regressão, aí a gente começou a estudar, o que eu precisava estudar para essa ordem iniciática? Uma arte divinatória, que o tarô não contava, porque eu já sabia, né? Eu já sabia lidar com arquétipos, enfim. Respiração, projeção astral, hipnose, a gente trata como 3 selfies já, então, enfim, é tudo nomenclatura, mas é uma galera falando a mesma coisa, também é física quântica pura, masculino e feminino, integração com a natureza, e fui. E aí eu podia escolher um nome quando eu entrei lá, que ainda nem era Larita, porque eu achei até que eu não ia querer trocar de nome, porque daí no dia da iniciação, no dia mesmo que eu fiquei 1 ano e um dia que eu fui iniciada, primeiro, durante, assim, quase no final do ritual teve um negócio de muito riso, assim, e assim, o riso já foi de lavar a alma, porque todo mundo começou a rir, não era risoterapia, era uma coisa séria.
E aí, quando a gente estava descendo, porque essa minha amiga que estava lá comigo, ela estudava astrologia há 20 anos, então a gente fez uma troca foi os meus primeiros estudos de astrologia. Até hoje eu sou uma estudante, gente, eu não sou astróloga, mas eu amo desde essa época, porque ela me ensinou muito e ela sabe muito, enfim. Hoje sabe muito mais, porque já se passaram 21 anos disso. E começamos a estudar, e eu me lembro que no dia que a gente estava descendo, eu olhei para ela e disse, eu tô com uma sensação nas minhas costas. Guardem essa informação, porque isso faz parte da onde eu voltei e vim com tudo para trabalhar com isso. E ela disse assim, aonde? Aqui nas clavículas? E botou a mão exatamente onde é que era. Disse, sim, ela, eu também. Será que a gente ganhou asas? E a gente saiu dali se achando pra caramba. Mal sabia que vinha a noite escura da alma e que a gente ia passar por muita aprovação depois daquilo. Enfim, estudei vezes 3. Hoje em dia, quando eu quis virar terapeuta, eu fiz tanto cursinho, assim, ó, que fala tudo a mesma coisa. É tanta gente falando dos 7 corpos astrais, sem citar Madame Blavatsky. Outra cruzada de farsa pra caramba, coitada. Salve, mano. Em 1888 ela lançou um livro a respeito disso, foi quem trouxe assim aqui para esse lado, essa cultura. E, inclusive esses 7 corpos é da 5ª raça raiz, a raça ariana aqui onde a gente está. Então esse livro aqui, esses 2 livros, eles falam muito inclusive a respeito da 4ª dimensão, para quem está aí achando que a gente está na 5ª. É legal entender como é que funciona a 4ª, né? Porque a gente é tão egocêntrico que a gente quer pular da 3ª para a 5ª. Legal. Não é marcha de Acelera que a gente vai pra 5ª. Voltei a morar em Torres depois de um tempo. Ah, tá. Daí eu me lembro que em 2005, essa amiga que estudava astrologia e que tinha se iniciado comigo e a gente tinha, né? Ela me ligou pro telefone da minha casa, porque naquela época, assim, ó, a gente tinha que ir pra sebo pra estudar. Aquele sebo, nossa, tinha uns ali em Porto Alegre, nossa, bem, viu como eu sou torrense? Tinha uns sebos ali naquele centro de Porto Alegre, assim, com aquele cheiro de mofo, e a gente ficava uma meia hora lá sem espirrando. Feira do livro é nós, né? Uhul, os livros em promoção. E aí tinha as pessoas mais velhas também, enfim. Quando a gente se abre para estudar uma coisa, as coisas vêm, assim, é incrível. Em 2005, ela me ligou, daí eu me lembro que ela tinha instalado uma internet turbo na casa dela. Não fazia assim mais, não era mais assim. E aí ela queria me mostrar um filme. Ela queria, porque tu tem que vir aqui em casa, que eu preciso te mostrar um filme. Qual era o filme, gente? O Segredo. E a gente... Vendemos muito no Bazar Praiano. Bazar Praiano ainda existia? O livro... Não, isso foi antes. Ah, o livro. Sim. Vendeu o livro eu ganhei depois, Mas foi meu primeiro contato com o Segredo. Nessa época eu estava desempregada. E aí eu tinha conhecido uma amiga que ela estava trabalhando na Taurus, nas Forjas Taurus, quando era na Avenida do Forte ainda. E ela disse, nossa, estagiário lá já entra ganhando quase R$1.000, 1.000 e pouco, depende porque é por hora. Gente, 1.000 e pouco em 2005. Digo, mentira, como é que eu faço para trabalhar nesse lugar aí? Não, vai lá, leva um currículo, tarará, não, tá. Fui lá, entreguei currículo, coisa e tal, e fui chamada para uma... Logo depois que a gente tinha visto o Segredo. Não, foi em 2005 ainda que eu entrei. Fui chamada para uma entrevista, só que era no comércio exterior. Tipo assim, os outros que estavam comigo, tinha uma ali que falava 5 línguas. Uma empresa que vende para o mundo inteiro. E eu ali mal e porcamente, com meu espanhol, meu portuguesinho. E aí, claro, né, não fui chamada. E aí eu me lembro que a gente tinha quando a gente viu o Segredo, chegou um mantra... Depois eu falo, porque é minha voz. E aí que a gente falava muito, então assim... E eu me lembro que lá no Segredo tinha uma mulher... Dos relatos que estão lá...
que ela estava com câncer e aí que ela anulou todas as notícias ruins, só via filme de comédia e acordava todo dia agradecia, os médicos não explicavam como é que aquele câncer sumiu. E eu digo, o quê? Eu acordava e dizia, muito obrigada por estar indo trabalhar na Taurus. Eu morava na São Judas, a Taurus era na rua de trás. Em vez de eu descer até Assis Brasil, eu pegava o T4 lá, o T7, sei lá qual é que passava lá. Pra ir pro centro, largar currículo, pra passar na frente da Taurus, pra fazer de conta pro meu cérebro que eu tava indo pra Taurus. Eu dizia, ai, muito obrigada, tô acordando. Virar quase chorando, entrando naquele ônibus cheio pra ir pro centro. E eu disse, muito obrigada, ficava olhando para a empresa, me enxergando, caminhando lá. O que aconteceu? Deu 2 semanas, abriu outra vaga na engenharia, fui trabalhar no setor da minha amiga. E ali eu vi que o negócio, eu digo, opa, o negócio é sério. E aí eu não preciso dizer o quanto eu mergulhei em tudo isso, né, gente? Mergulhei. Depois de um tempo eu vim morar em Torres e... andava um tempo perdida, tinha me afastado de tudo, não queria mais botar tarô. E comecei a ter uns quadros de me acordar de noite com uma coisa que assim, nas costas, não era insônia, era me acordar com um negócio puxando. E hoje eu entendo que era o meu tipo, deu de férias pra ti. Só que nesse meio tempo eu conheci uma pessoa, eu tive um casamento, e hoje eu sei até o que eu fiz pra atrair, porque alguma vez eu tinha escutado que ciúmes era bonitinho. Isso é demonstração de amor. Eu acreditei nisso, né? E aí atraí um casamento que é complicado também. Eu tô falando isso assim, dor no coração, porque tá tudo muito resolvido dentro de mim. Mas assim, faz parte da minha vida e quase acabou de uma forma muito parecida com a da minha tia que eu contei. Tem gente que sabe, né? Provavelmente se eu não tivesse enfiado tudo que eu tinha dentro do carro com meus 2 gatos saídos de madrugada de casa, não teria acabado muito bem. Cheguei na casa da minha mãe, entrando, ela achando que a minha irmã adolescente, né, que tava chegando, que quer dizer, agora tá com 23, mas, né, e eu disse, não, sou eu, o que tá fazendo aqui? Aí comecei a mostrar umas gravações, umas mensagens, ela disse, meu Deus, vamos pra delegacia. E eu me lembro que dentro da delegacia eu escutei que se eu pudesse sair de Torres, enfim, e daí eu fui pra casa de um casal de amigos, que também, olha, eu tô resumindo muito, esse casal de amigos tá junto há 20 anos, porque eu apresentei os 2, e não é o único, tem um outro aí, um outro casal. Se eu não fosse terapeuta, eu podia ser cupido. Tem um aí que tá com filho de 17, 16, eu acho, é uma filha, uma menina. Se estiver assistindo, elas sabem muito bem quem são. Me toquei pra casa dos 2. E aí no domingo eu liguei e disse assim, como é que estavam as coisas. Minha mãe disse, que os cachorros pegaram tua gata, minha gatinha Morgana, meu amor da minha vida, quase 10 anos já que ela tá comigo. E eu voltei pra Torres correndo. Quando eu cheguei aqui, a bichinha tava muito mal mesmo. E era num domingo e eu tinha que esperar até segunda para levá-la no veterinário. Escolhi um veterinário que era do lado da delegacia, porque eu estava passando por um momento de muito medo, eu tinha medo de sair na rua. Foi quando a gente se conheceu. E ali eu já sabia o que era injúria, porque ali eu já fui acordada de tanta coisa que chega a ser engraçado hoje, mas enfim. E, assim, aquele médico querido, assim, o doutor, não vou citar o nome, porque, né, tô tentando não envolver nomes aqui, mas... E aí, sumi de tudo e só cuidava da gata e ela começou a necrosar por dentro, começou a ficar muito sério o negócio e ele me dizia que não sabia se ela ia resistir. E eu tinha que levá-la todo dia para ficar internada e eu ia pro banheiro chorar para ela não me ver chorando e eu voltava para casa e ficava aplicando reiki e cura prânica, assim, desesperadamente. O negócio começou a ficar muito caro e eu fui pra internet e digo, o negócio é o seguinte, tu voltei a botar tarô e vamos lá, gente. E na hora que eu fiz isso, aqui ó, parou, nunca mais. E aí eu fui me aperfeiçoando em outras coisas, mas enfim. Tava nesse momento aí, passando por tudo isso e só ia da delegacia. Eu vinha de manhã, largava a gata, a Morgana, no veterinário, voltava
lá pra Itapeva, fica bem escondido, vim aqui de noite buscar. Aí um dia minha professora de yoga, amada, me manda uma mensagem, tu sumiu e não sei o quê. Daí eu expliquei pra ela o que estava acontecendo. Eu disse, eu tô com a gatinha, enfim, ó. Não, vou abrir uma exceção, tu pode trazer a Morgana. A Morgana conquistou. A Morgana é uma gata yogi, gente. Ela ia com aqueles curativos todo aberto até a metade. Necrosando, tadinha, querida. No primeiro foi onde ela voltou a comer no outro dia, porque eu dava comida e água, assim, de injeção, porque ela não queria nem tomar. Tá ali, linda, lá em casa me esperando chegar. Aí, voltei pro yoga. Era também uma terceira volta que eu dava. E aí, nisso, quando eu estava passando por tudo isso, eu só via 3 coisas além de ler livro. O segredo, o primeiro dia quando eu não conseguia prestar atenção em nada, eu botava em modo repetitivo, porque não interessa se eu estava escutando, meu inconsciente estava captando. Só. Depois eu migrei um pouco para o Hélio Couto, que ele era bem na época que ainda nem tinha o caminho das palestras, então a gente fazia ressonância harmônica ali. E o Prembaba. E o Prembaba, assim, também era uma coisa que eu via muito, muito, muito. E aí um dia foi ter uma dança circular lá no yoga. E aí eu tava ainda passando por umas, assim, a gatinha ainda, né, trocando curativo. E aí no final dessa dança circular, quando as pessoas estavam fazendo o relato, tinha um moço lá que fez eu não queria nem falar, eu achei que eu não ia nem falar. Mas assim, foi muito uma coisa com a respiração que eu tinha tido, né, enfim, porque eu tenho muita facilidade em entrar em estado alterado de consciência pela respiração, porque foi assim que eu aprendi já lá atrás. Então, né, eu não chego no consultório na hora que o cliente chega, eu chego 1 hora antes, eu me concentro, enfim. E aí ele estava passando, assim, quando ele falou o relato dele, eu digo, como assim? Tu sabe? Tipo, era muito parecido, assim. E aí quando chegou na minha vez, eu ainda disse, porque eu tava vendo muito do Prembaba, mas eu também. E daí, essa amiga que me deu a bruxinha, aí depois da roda, a gente se falou 2 minutos, essa mesma amiga disse assim, vocês já se conhecem? Eu disse, não, primeira vez ela... E dali em diante, me especializei em coisas sinceramente, muitas coisas, porque as pessoas ainda vivem numa sociedade de querer um diplominha, uma coisinha. Tem coisas que não estão ali, que são as que mais dão resultado em consultório. E enquanto as pessoas, mãe de cliente de 40 e tantos anos, te ligar dizendo assim, obrigada pelo meu filho ter chegado em casa assim. Isso ninguém pode tirar essa alegria do meu coração. Ninguém. E tudo que eu faço, qualquer um faz. Até tem mais uma historinha aqui do final do 2º livro que eu vou contar, que eu nunca lembro o nome do um. Mentira que eu não marquei. Lalita, a Melissa Fraga, aproveitar esse link agora. Coloca assim, a minha vida mudou muito depois que te conheci e comecei a trabalhar o meu eu interior, mas ainda tenho muito a evoluir. Gratidão. Ai, linda. Temos todos. Eu também tenho muito que evoluir, gente. Todo mundo tem. O negócio é a gente se ajudar. Eu não tô aqui... Só que assim, eu já passei por dores. E hoje eu posso contar essa história desse casamento sem dor. No dia que o cara me ligou, o oficial de justiça, para dizer que a pessoa foi condenada, eu tinha ainda mais 2 clientes para atender naquela tarde. Eu até hoje não fui lá nem saber o que... Porque eu tô tão bem aqui onde eu tô, que não faz mais diferença. Isso é o perdão. Ai, tu ama a pessoa? Não amo, não admiro. Eu sou um ser humano. Mas eu não tenho ódio, eu não tenho raiva. Eu sou hoje em dia eu sou capaz até de desejar uma coisa boa. Não que no início fosse. E tem a Mônica aqui também, ó. Lalita, minha terapeuta de reiki, de mesa radiônica e minha taróloga. Você é pura luz e força espiritual. Gratidão ao universo por ter te encontrado. Seja sempre abençoada. Ai, tu também. Vocês veem em mim o que está dentro de vocês. Aquilo que a gente já falou aqui no Conversa, a gente só enxerga no outro que a gente tem dentro.
senão não vê. A Melissa repete aqui, acompanhando aqui, minha querida, gratidão por compartilhar tanta sabedoria. Ai, amadas, um beijo do tamanho da galáxia, vezes 3 para todos vocês que estão aqui, que estão acompanhando, que fazem parte do Conversas. Então a gente vai chegar na história do Conversas também. Eu só gostaria de falar aqui de um experimentozinho. Tem só uma coisa, essa fala. eu vou ter que falar. A Daniela Martins coloca: ainda bem que eu não sou a única doida da família. Dani! E ela é uma figuraça, isso aí pra dar risada também. Ó, beleza, essa criaturinha amada. Geller, Uri Geller, vocês lembram do Uri Geller? Que entortava com a mente os talheres? Então, assim, a primeira vez, isso aqui é dado científico, tá aqui no livro, não é Viagem da Doida Lalita, gente, que eu vou falar aqui. Primeira vez que ele apareceu na televisão, aqui ó, ele foi à TV e pediu às pessoas para pegarem facas, colheres, garfos e colocá-las diante do televisor. Diante de milhões de testemunhas, ele então entortou os talheres perante os olhos de todos. E também os talheres dos lares europeus, né? Esse ato singelo, que eu não acho singelo, mas né, o autor botou assim, bem que isso aqui é traduzido também, né? Teve um efeito colateral interessante. Pelos telefonemas imediatamente após o espetáculo e nos dias seguintes, descobriu-se que mais de 1,5 mil crianças foram capazes de fazer a mesma coisa só de ver aquilo acontecer. Vocês entendem aonde eu estou querendo chegar? Ninguém, se alguém é capaz de fazer alguma coisa, nós também somos. E se eu sou capaz de fazer o que eu faço, todo mundo é. Só que cada um, claro, não é que todo mundo tem que ser holístico, nem... Se tu estiver dentro da tua essência fazendo o que tu ama, vai dar certo. É só tu te inspirar em alguém que chegou onde tu quer, lá na área que tu quer. E faz com amor e dá certo, tá aqui, ó. E vou dizer mais. Aí foram fazer uma pesquisa lá com o Bonito. Aí Stanford perguntou pro Sr. Geller se ele ia lá fazer um... Porque daí estavam dizendo que o quê? Farsante. Farsante. Como assim? Tá doido? Como assim? Farsante, isso aí é farsante. Isso aí quer enganar a população. Então, perguntaram se ele se proporia. Enfim, se ele ia lá fazer um exame, fazer uns testes, né? Então, assim, só para dar-lhes uma ideia de como foi rígido esse exame, naquele instituto, num dos testes, o Sr. Geller ficava em uma sala de aço lacrada que tem uma gaiola de Faraday, uma sala onde os campos eletromagnéticos, tais como ondas de rádio e até mesmo ondas cerebrais ou pensamentos, não conseguem atravessar. Vocês sabiam que isso existe? Pois então. Tá aí, gente, a gente tem que buscar cada vez mais. Ele foi selado ali dentro. Tá. Lacrada. E também... Tá. Ele foi selado ali dentro, tanto física como energeticamente. Os pesquisadores de Stanford colocaram do lado de fora uma câmera de testes, um tubo de vidro selado a vácuo, né? Que eles botaram aqui soprado, mas provavelmente fechado a vácuo. Que era retorcido a cada extremidade de modo que não pudesse ser aberto sem quebrá-lo. Dentro havia uma peça de metal mais duro conhecido, então eles pediram ao Sr. Geller para entortá-lo. Com todos os seus instrumentos científicos registrando o teste, os cientistas observaram em total assombro quando a peça de metal super duro foi entortada como se fosse gelatina. De maneira nenhuma o Sr. Geller podia estar cometendo uma fraude. Então, antes da gente duvidar, não só do outro, como do que a gente é capaz, e esse eu acho que é um recado, gente. Eu não cheguei a lugar nenhum, eu tô na luta, eu tô aprendendo, eu tô buscando.
Quem quer entender um pouco mais sobre a cultura celta e hermetista, eu super indico um canal que eu descobri essa semana, mas adorei os dois, adorei o jeito que eles discordam inteligentemente, inclusive, que é Conhecimentos da Humanidade. Quem acompanha a conversa sabe que quantas vezes eu já falei até do Vitor do canal Metaforando, lembra, Tatá? Que ele estuda microexpressões faciais. Para mim tá tudo envolvido. Então eu vou desde a microexpressão para entender, às vezes, uma emoção que o meu cliente nem sabe que ele está tendo. Porque é importante, porque eu preciso dar o meu melhor e quando ele está na minha frente eu estou 100% ali. E o trabalho que eu faço eu estou 100% aqui, mas não venham me dizer de onde eu tirei minhas informações, sabe por quê? Porque tem informação que nem eu sei de onde veio. Quando a Tanise e o Jaime me convidaram para fazer um projeto aqui, a princípio ia ser uma coisa de meditação, lembra? E aí eu falei, pois é, mas eu fui para casa e me veio a ideia, eu não posso dizer que é minha, que eu sou idealizadora, eu acho que eu sou no máximo uma canalizadora, sabe? Porque me veio até o nome, assim, eu já cheguei pro Buba, o que tu acha desse nome? E que seriam essas conversas, e que teriam um lado espiritual, e que teriam, porque eu entendo que quem vem com essas coisas e nasce numa família mais espiritualizada, que está mais numa física quântica, é mais fácil, mas nem todo mundo tem essa facilidade. E se eu posso facilitar o caminho dos meus irmãos, se eu posso facilitar o caminho de quem me procura, e se eu estou conseguindo botar alegria no coração das pessoas, ninguém vai me parar. E é isso, gente. Se inspirem, vamos lá, e o Conversas vai trazer uma grande surpresa agora no próximo. Eu não sei se a gente vai estar online, vai ser só para quem vier. E provavelmente vai ser um ritual de final de ano de cura. Um beijo do tamanho da galáxia vezes 3 para todo mundo e vamos cantar mantra. Boa. Só para concluir aí, ó, para entregar a minha idade, eu assisti ao vivo o Uri Geller na TV. Ai, velho! Preto e branco.